Havia um homem chamado Eliseu, que foi escolhido por Deus para ser um profeta. Eliseu era discípulo do profeta Elias e aprendeu muito com ele. Quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho, Eliseu recebeu a dupla porção do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu começou a realizar muitos milagres em nome de Deus. Em uma ocasião, a cidade de Jericó estava com problemas de água potável. As fontes estavam contaminadas e as terras eram inférteis. Os moradores da cidade foram até Eliseu pedir ajuda. O profeta, então, jogou sal em uma das fontes e disse que Deus havia purificado a água. A partir daquele momento, as fontes se tornaram saudáveis e a cidade prosperou. Em outra ocasião, uma mulher rica de Sunem ofereceu a Eliseu um quarto em sua casa, para que ele pudesse descansar durante suas viagens. Eliseu ficou muito grato e quis retribuir a generosidade da mulher. Ao descobrir que ela não tinha filhos, o profeta profetizou que ela teria um filho no próximo ano. E assim aconteceu, a mulher de Sunem deu à luz um menino saudável. Infelizmente, o menino ficou doente e acabou morrendo. A mulher de Sunem foi até Eliseu em busca de ajuda. O profeta foi até o quarto onde o menino estava e orou a Deus, pedindo que ele voltasse à vida. Milagrosamente, o menino ressuscitou e foi devolvido são e salvo à sua mãe. Eliseu também realizou outros milagres, como multiplicar o azeite de uma viúva para que ela pudesse pagar suas dívidas, purificar uma panela de comida envenenada e curar um comandante sírio de lepra. A história do profeta Eliseu é inspiradora e nos mostra o poder de Deus agindo através de uma pessoa fiel. Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes feitos e trazer esperança e cura para o povo de Israel. Eliseu era conhecido por sua fé inabalável e por ser um canal direto de comunicação com Deus. Ele era um homem corajoso e destemido, sempre disposto a enfrentar desafios em nome da sua fé. Um dos eventos mais marcantes na vida de Eliseu foi quando ele foi procurado por Naamã, um comandante do exército sírio. Naamã sofria de lepra e ouviu falar das maravilhas realizadas pelo profeta em nome de Deus. Ele decidiu ir até Eliseu em busca de cura. Ao chegar à casa de Eliseu, Naamã esperava ser recebido com grandes cerimônias e rituais. No entanto, Eliseu nem sequer saiu para encontrá-lo. Ele enviou um mensageiro com uma mensagem simples: vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será restaurada. Naamã ficou ofendido com a simplicidade da resposta e inicialmente se recusou a obedecer. No entanto, seus servos o convenceram a seguir as instruções de Eliseu. E assim ele fez. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e, milagrosamente, sua lepra desapareceu completamente. Ele reconheceu a verdadeira grandeza de Deus e voltou a Eliseu para agradecer e declarar sua fé no Deus de Israel. Outro episódio notável envolvendo Eliseu foi quando ele ajudou a derrotar o exército sírio que cercava a cidade de Samaria. A cidade estava passando por uma grande fome e os habitantes estavam desesperados. Eliseu profetizou que, dentro de um dia, haveria abundância de comida na cidade. Deus operou um milagre e os sírios foram repelidos, deixando para trás suprimentos e comida em abundância, exatamente como Eliseu havia profetizado. Esses são apenas alguns exemplos da vida e dos feitos extraordinários do profeta Eliseu. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, obediência e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Eliseu mostrou que Deus é capaz de realizar maravilhas através de pessoas dispostas a se colocarem à disposição para serem usadas por ele. Quando Naamã decidiu seguir as instruções de Eliseu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, sua lepra desapareceu completamente. Foi um milagre incrível. Naamã ficou curado e sua pele ficou restaurada como a de uma criança. Esse evento demonstrou o poder de Deus e a fé do profeta Eliseu. Naamã voltou a Eliseu para agradecer e declarar sua fé no Deus de Israel. Ele reconheceu que não existia nenhum Deus além do Deus de Israel e ofereceu presentes a Eliseu como um gesto de gratidão. Claro, vou te contar um pouco mais sobre essa história incrível.
Naamã era um comandante militar poderoso e respeitado, mas ele sofria de lepra, uma doença de pele que na época era incurável e altamente estigmatizada. Naamã ouviu falar de Eliseu, um profeta de Deus, e decidiu procurá-lo em busca de cura. Quando Naamã chegou à casa de Eliseu, o profeta enviou um mensageiro para instruí-lo a mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado. Naamã inicialmente ficou frustrado e até mesmo zangado com essa instrução, porque ele esperava que Eliseu fizesse algum ritual especial ou pronunciasse palavras mágicas para curá-lo. No entanto, seu servo convenceu a dar uma chance às instruções de Eliseu. Então, Naamã finalmente decidiu seguir o conselho do profeta e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, como foi instruído. E para sua surpresa e alegria, quando Naamã emergiu da água pela 7ª vez, sua pele estava completamente curada. A lepra desapareceu completamente, e sua pele ficou saudável e restaurada como a de uma criança. Esse milagre demonstrou o poder de Deus e a importância da obediência e fé. Naamã reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e voltou a Eliseu para agradecer e oferecer presentes como sinal de gratidão. Essa história nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando as soluções parecem incomuns ou contrárias às nossas expectativas. Ela também nos lembra que Deus pode realizar milagres e nos curar, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Você está se referindo a outra história bíblica envolvendo Eliseu. Havia uma viúva que estava passando por uma grande dificuldade financeira. Seu marido havia falecido e ela estava endividada, sem recursos para sustentar a si mesma e a seus filhos. Ela procurou Eliseu em busca de ajuda. Eliseu perguntou à viúva o que ela tinha em casa, e ela respondeu que só tinha um pouco de azeite. Então, Eliseu deu a ela uma instrução: pegue todos os vasos vazios que puder encontrar e comece a derramar o azeite neles. A viúva seguiu as instruções de Eliseu e começou a derramar o azeite no primeiro vaso. Para sua surpresa, o azeite continuou a fluir até que todos os vasos estivessem cheios. Ela então vendeu o azeite e conseguiu pagar suas dívidas, além de ter o suficiente para sustentar sua família. Essa história mostra como Deus pode multiplicar e abençoar o pouco que temos, quando confiamos nele e obedecemos às suas instruções. Ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus em prover para aqueles que confiam nele, mesmo em momentos de escassez e dificuldade. É uma história inspiradora que nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a buscar sua orientação e provisão em nossas vidas. Após a viúva ter seguido as instruções de Eliseu e ter enchido todos os vasos com o azeite que ela tinha, ela foi até Eliseu para contar o que havia acontecido. Eliseu então lhe disse para vender o azeite e usar o dinheiro para pagar suas dívidas. A viúva seguiu o conselho de Eliseu e vendeu o azeite. Com o dinheiro que conseguiu, ela pagou todas as suas dívidas. Mas ainda sobrou dinheiro, o suficiente para ela e seus filhos viverem confortavelmente. Essa história é uma demonstração do poder de Deus em agir nas situações mais impossíveis. Mesmo com apenas um pouco de azeite, Deus multiplicou e abençoou a viúva, suprindo todas as suas necessidades. Além disso, essa história também nos ensina sobre a importância da obediência e confiança em Deus. A viúva poderia ter duvidado das instruções de Eliseu e não ter seguido seu conselho, mas ela escolheu confiar em Deus e agir de acordo com a orientação recebida. E foi justamente essa atitude de fé e obediência que resultou na provisão milagrosa. Essa história nos lembra que, mesmo diante de situações difíceis e desafiadoras, podemos confiar em Deus e buscar sua orientação. Ele é capaz de transformar o pouco que temos em abundância e nos abençoar além das nossas expectativas. Espero que essa história tenha sido inspiradora para você. Se tiver mais alguma dúvida ou se quiser ouvir outras histórias bíblicas, é só me dizer. Na Bíblia, mais especificamente no livro de Reis, é contada a história de um grupo de jovens que zombaram do profeta Eliseu, chamando-o de careca.
Em resposta a esse desrespeito, Deus enviou 2 ursas que atacaram e feriram 42 dos jovens que estavam zombando do profeta. O episódio que você se refere aconteceu no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Nesse relato, o profeta Eliseu é zombado por um grupo de jovens que o chamam de careca. Em resposta a essa zombaria, Eliseu invoca uma maldição em nome do Senhor, e 2 ursas saem da floresta e atacam os jovens, causando a morte de alguns deles. Esse episódio é frequentemente citado como um exemplo da seriedade com que a Bíblia encara a questão do respeito aos profetas e à autoridade divina. Além disso, também serve como um lembrete da importância de tratar com respeito e reverência as figuras de autoridade e as mensagens que representam. É importante notar que esse relato levanta questões éticas complexas e pode ser interpretado de várias maneiras. Alguns argumentam que a atitude desrespeitosa dos jovens foi punida de forma desproporcional, enquanto outros veem a intervenção divina como um lembrete do respeito devido aos mensageiros de Deus. Em última análise, a interpretação desse episódio pode variar de acordo com as crenças e perspectivas individuais. Essa história serve como um exemplo da importância de respeitar a autoridade e a santidade das pessoas de Deus, e mostra que as ações provocativas e desrespeitosas podem ter consequências sérias. É um lembrete de que devemos ter cuidado com nossas palavras e ações, especialmente quando se trata de desrespeitar aqueles que são chamados por Deus para cumprir uma missão específica.